Filosofia. Quando nos propomos a estudar a filosofia, logo de início nos deparamos com esta palavra tetrassílaba, um pouco estranha e que nada mais é do que a união de duas palavras gregas, philos, que significa amigo, e sofia, que é o conhecimento. Logo, filosofia nada mais é do que amigo do conhecimento ou amigo do saber. É a ciência geral dos princípios e causas. No início da humanidade, o homem pouco se diferenciava dos animais. Era um ser gregário, ou seja, vivia em grupos, pois assim era mais fácil de se proteger. A maior parte de seus atos eram instintivos, vinham de uma força oculta que impelia os seres a atos espontâneos. Atos que não passavam antes pela sua razão, pelo seu pensamento. Sua inteligência era utilizada em soluções de problemas simples, como estabelecer o comportamento do grupo quando atacava uma presa. Ou quando resolvia amarrar uma pedra com ponta à extremidade de uma vara ou bambu para usá-la como uma espécie de lança. E muitos anos depois, vira polir a pedra pontuda a fim de torná-la mais aguçada e eficiente. O que na verdade jogou o homem a uma distância enorme dos animais foi a sua maior descoberta: o domínio do fogo. O atrito de dois pedaços de madeira ou pedra e o fogo estava dominado. Com o domínio do fogo, o homem resolve seu problema de segurança. Os animais passaram a temê-lo. Com este fogo, o homem muda sua alimentação, que de crua passa agora a ser assada, e com isso, novos nutrientes não existentes na alimentação crua passam a ajudá-lo na evolução de sua capacidade de pensar. Ao pensar melhor, ele começa a saber se utilizar da fusão dos metais que escorriam de algumas pedras que usava para delimitar suas fogueiras. Moldando o material derretido, pôde fabricar melhores pontas para suas lanças, fabricar novas armas e utensílios. O homem já se destaca agora pela sua racionalidade. A civilização no mundo desponta, segundo historiadores, em diversos lugares do planeta. Há civilizações que apareceram mais de 5.000 anos antes de Cristo. Elas surgiram com maior ou menor grau de evolução, apresentando sociedades formadas e evoluídas, como no caso dos povos asiáticos do Japão e da China, e também na Índia, no Oriente Médio, na Palestina, com os povos judeus e árabes, e também os indígenas das Américas, que apresentavam povos evoluídos como os incas, maias e astecas, até as selvagens tribos sul-americanas. Nos idos de 600 a.C., na região do mar Egeu, havia um arquipélago que formava a região da Grécia. Se Deus um dia quis que o homem soubesse como deveria ser o paraíso, esse lugar era ali. Nessa região, o povo se reuniu e passou a viver em uma sociedade harmoniosa. Havia paz.
A natureza se mostrava ao homem em sua beleza. O sol iluminando os campos e tornando o mar cada vez mais azul, e à noite, as estrelas tentando fazer com que o homem descobrisse seus segredos de orientação para as navegações. Isto tudo contribuiu para que o homem começasse a se importar com a origem de tudo aquilo que o cercava. O céu, o sol, o mar e as estrelas passaram a ser objetos de estudo. Mas estudar com o quê? Qual instrumento possuía o homem para tentar descobrir os segredos da natureza? Tudo o que lhe chegava ao conhecimento eram os mitos e lendas formados, sem maiores estudos, para justificar os fenômenos naturais. Alguns poucos homens mais interessados nestes problemas começam a analisar tudo o que vem, mas apenas sob sua ótica, e se propõem a tentar apresentar suas ideias sobre o que era o mundo em que viviam. Na verdade, o homem estava em busca de mais conhecimento, mas valia-se apenas do que dispunha na época. Aquelas lendas e mitos sem qualquer base científica, além de sua pequena possibilidade de trocar as mesmas ideias com outras pessoas, mas principalmente contando com sua curiosidade e suas observações. Assim agindo, o homem começou a desenvolver a filosofia. Quando começamos a estudar alguma disciplina, percebemos que sempre existe alguma coisa que é o suporte daquilo que estudamos. Se estudamos gramática, precisamos entender as regras gramaticais para poder analisar um texto. Se estudamos história, temos que observar o tempo e a época em que os fatos históricos se deram para nos situar melhor em nossos estudos. Quando estudamos matemática, física ou química, notamos que estas ciências estão baseadas em leis e regras fundamentais. Mas então, em que se baseia a filosofia? Estudar filosofia é quase como estudar história, uma vez que ela começou há muitos séculos. Mas o importante neste estudo é que compreendamos o que vem a ser um conceito. Muitos filósofos basearam suas ideias e afirmações sobre conceitos, os quais, uma vez compreendidos, fazem com que o estudo da filosofia fique bem mais fácil. Um conceito é uma noção a respeito de alguma coisa, que pode ser um fato, um objeto, uma ideia, etc. Mas não é, como normalmente estamos acostumados a pensar, um sinônimo. Por exemplo, se perguntamos a algumas pessoas o que é belo, vamos ter como respostas: bonito, lindo, maravilhoso, deslumbrante, etc. Estas respostas, na verdade, são apenas sinônimos de belo. Mas quando paramos para dar um conceito, ou seja, aquilo que entendemos como belo, aquilo que nós sentimos ou achamos a respeito de belo, podemos dizer que é aquilo que agrada ao nosso olhar, aos nossos ouvidos. Ora, agradar ao nosso olhar ou audição não é um sinônimo de uma palavra, mas nos dá a ideia, ou seja, o conceito do que vem a ser o belo. Se, ligando o rádio, ouvirmos apenas "A pena era muito dura", e em seguida desligarmos o rádio, não vamos ter a menor ideia do que se tratava, pois o que poderia ser pena muito dura? Se fosse um relato sobre um julgamento, talvez se tratasse de uma punição de um réu. Se fosse uma conversa sobre caligrafia, poderia ser um parecer sobre a pena de uma caneta tinteiro. Poderia ainda ser um desportista analisando a qualidade de uma peteca, ou um parecer sobre um novo tipo de espanador.
ou até mesmo um teste para descobrir se determinada espécie de galinha estaria fornecendo a matéria-prima adequada para a produção de travesseiros. No caso citado, sem sabermos a natureza da conversa, não poderíamos descobrir o conceito de qual pena se falava no rádio. A filosofia se baseia, na maioria das vezes, em conceitos, pois os filósofos, para se fazerem entender melhor, não encontrando palavras que os satisfaçam, criam novas palavras para designar o conceito a que eles querem se referir. Vamos encontrar neste estudo sobre filosofia palavras diferentes como apeiron, nous, devir, mônada e muitos outros que no momento oportuno vamos dar o devido conceito. Como pode se dar o conhecimento? Há um ditado que diz: quanto mais se vive, mais se aprende. Bem, isto pode ser até verdade, mas como se aprende? Basta viver? As origens do conhecimento. Os estudiosos do conhecimento dizem que ele pode ter duas origens, na experiência e na razão. O conhecimento adquirido pela experiência é chamado de empírico. É aquele pelo qual nós passamos desde os primeiros anos de nossas vidas. O primeiro tombo, quando estamos aprendendo a andar, a necessidade de usar o guidão de nossa primeira bicicleta para não cair, ter aquele cuidado ao apanhar uma flor para a mamãe sem nos ferir no espinho, não pôr a comida quente na boca, o prazer daquele abraço gostoso do amigo no dia do aniversário. Afinal, existem experiências também deliciosas. À medida que avançamos em nossos estudos, vamos acumulando informações, métodos e regras que, uma vez aprendidos, passam a ser utilizados na solução de problemas conforme eles vão aparecendo. Essas informações formam o nosso arquivo de conhecimento, e a este arquivo damos o nome de razão. Ou seja, é a nossa capacidade de pensar ajudada pelas informações que obtivemos através de nossos estudos, de nossa cultura. Esse tipo de conhecimento recebe o nome de racionalismo. Jogar xadrez, ler um livro, enviar um e-mail são atividades racionais, pois não se apoiam na experiência. As possibilidades do conhecimento. É possível recebermos o conhecimento de duas maneiras. A primeira é aquela onde o homem, durante seu desenvolvimento, recebe as informações que lhe são passadas e as aceita como certas e, sem qualquer dúvida, começa a utilizá-las sem maiores preocupações e nem discussões. Este é o conhecimento dogmático. Não fornece provas do que afirma. Somente como exemplo, podemos dizer que, na antiguidade, a Terra era considerada o centro do universo e o Sol era quem girava em torno dela. Era proibido falar-se o contrário. Muitas questões de ordem religiosa eram informadas como dogmas, ou seja, a religião dos gregos se compunha de inúmeros deuses, e cada um tinha sua história. Assim, o deus principal era Zeus, o da guerra, Áries. A deusa da caça chamava-se Diana, e existia uma infinidade de outros, tendo cada qual sua história. Ao conjunto dos deuses gregos com suas histórias foi dado o nome de mitologia, e quem não acreditasse nela poderia responder por crime de blasfêmia.
crer sem duvidar ou perguntar. Isto é o que se chama de dogmatismo. Outra possibilidade de conhecimento é o que se dá através da descrença em tudo que é dito, ensinado ou transmitido. É o chamado ceticismo, que duvida de tudo. A qualquer informação pede provas do que está sendo transmitido. Um dos mais famosos céticos da humanidade foi São Tomé, aquele que precisava ver para crer. Na Grécia Antiga, quando os estudiosos de geometria afirmavam que a reta é a menor distância entre dois pontos, eles discordavam, dizendo que a menor distância entre dois pontos é um ponto. Resolvida a dúvida, guardava-se o conhecimento. A essência do conhecimento. O conteúdo do conhecimento, sua essência, pode ser aquilo que está conosco, que podemos usar, pegar, ver, sentir. Por exemplo, conhecemos e usamos um teclado de computador, pegamos uma caneta, vemos um monitor de TV, sentimos o vento na praia. Essas coisas fazem parte de nossa realidade. Nós as conhecemos e podemos tocá-las ou senti-las. Estão no nosso mundo real. Isto que conhecemos na essência é o realismo. Há coisas que imaginamos, pensamos e criamos em nossa mente. Se você ouve a musiquinha 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, logo vem à sua mente um maravilhoso sanduíche. Você imagina fumegando, lindo e apetitoso à sua frente. Esta é a sua ideia do seu sanduíche. A isto podemos chamar de uma posição de idealismo. As coisas ocorrem no terreno das ideias. Às vezes, você vai a uma lanchonete e pede aquele mesmo sanduíche que você imaginou. Mas o recebe numa embalagem meio amassada, um pão não tão vistoso, com uma folha murcha de alface saindo por um lado, e do outro uma fatia transparente de queijo. Isto é o real, e nem sempre ele é igual ao ideal. Estas informações iniciais servirão para que, no decorrer do nosso avanço no estudo da filosofia, possamos analisar qual linha de conhecimento foi utilizada por um ou outro filósofo. Assim, a partir de agora, vamos apresentar um breve resumo destas considerações para que possamos adentrar na filosofia propriamente dita. Vamos então recapitular o que vimos até agora. Filosofia, amigo do saber, do conhecimento. Origem do conhecimento, racionalismo, empirismo. Possibilidade do conhecimento, dogmatismo, ceticismo. Essência do conhecimento, realismo, idealismo. A filosofia grega. Para estudarmos a filosofia grega, vamos subdividi-la em partes. Os pré-socráticos, os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates foi o grande nome da filosofia, sendo então tomado como referência quando queremos situar algum fato da filosofia grega. A natureza encantava os gregos. Eles admiravam a flora, o mar e o céu. Tudo isso, juntando-se à maravilha das estrelas, era considerado como o universo ou o cosmo. A filosofia então se iniciou como sendo uma cosmologia, ou seja, o estudo do universo pelos pré-socráticos,
também chamados de filósofos da physis, porque seus estudos e análises giravam sempre em torno do mundo material ou do mundo físico. Estes filósofos, pioneiros do conhecimento ocidental, buscavam um princípio, um começo, uma base que deveria ser algo presente em todos os momentos da existência de tudo. A essa base eles deram o nome de Arché, que significa alicerce, arcabouço, base, estrutura, a qual deveria estar no início, no desenvolvimento e no fim de tudo. Os pré-socráticos. Tales de Mileto. O primeiro filósofo a se destacar foi Tales de Mileto. Ele era um dos sábios da Grécia Antiga que, verificando em um determinado ano as condições climáticas, previu uma safra abundante e instalou várias prensas para moer azeitonas. Isto fez com que se tornasse muito rico. Sua doutrina baseava-se na água como elemento primordial de todas as coisas. Segundo Tales de Mileto, para passar por todas as transformações e permanecer inalterada, a água deveria ser um elemento eterno. Ele dizia que as coisas têm por trás de si uma base, que, como já vimos, chamava-se Arché. O Arché, a base de tudo, seria então a água. Tales verificou que a natureza é úmida, que o calor precisa da água, que os vegetais possuem seiva, e concluiu que o princípio de tudo era a água. Anaximandro. Baseado apenas em seus pensamentos, este filósofo afirmava que nosso mundo era um entre uma infinidade de outros mundos, que deveriam se desenvolver e destruir em algo que ele chamava de ilimitado ou infinito. Se hoje sabemos da existência de bilhões de astros, naquela época não foi nada fácil dele se fazer entender. Mas ficava claro que ele não seguia na direção das afirmações de Tales de Mileto sobre a água. Anaximandro recusava-se a aceitar a origem do mundo real em um elemento simples como a água. Ele começou então a imaginar o espaço, o mundo, o universo sem limites. Do ilimitado surgem os inúmeros mundos e estabelece-se a multiplicidade. A criação das coisas, a partir do ilimitado, se explica pela separação dos contrários através de uma movimentação eterna. Para ele, o princípio das coisas, o Arché, não era algo visível. Era uma substância etérea, gasosa e infinita. Seria uma espécie de fluido cósmico que interpenetrava tudo: o céu, o mar, a terra, os corpos. A essa substância abstrata ele chamou de apeiron. Embora fosse aluno de Tales de Mileto, ele o contradiz, afirmando que o fogo é quente, o ar é frio, a água é úmida e essas coisas são contrárias entre si. O elemento base, o Arché, teria que estar presente em tudo e a água nunca esteve neles todos. Olhando e estudando as noites estreladas, ele deu início à astronomia. Anaxímenes. Nasceu também em Mileto no ano de 579 a.C. e, após verificar os estudos de Tales e Anaximandro, afirmou que a origem de tudo teria que ser o ar. Para ele, a água de Tales seria o ar condensado e o fogo o ar rarefeito. Como conclusão, o ar constituiria a origem da terra, da água e do fogo. Como podemos observar, os três filósofos de Mileto acreditavam na existência de uma substância única como origem de todas as coisas. Mas eles tinham que resolver um outro problema.
a questão da mudança. Como uma substância poderia se transformar repentinamente em outra, como o carvão em cinza ou a água em vapor, por exemplo. É então que surge um outro filósofo, Parmênides. Nascido em 540 a.C., ele afirmava que nada nasce do nada e nada do que existe se transforma em nada. O que ele queria dizer é que tudo o que existe sempre existiu. Ele não conseguia explicar, mas sentia que nada poderia se transformar em algo diferente do que era. Ele percebia pelos sentidos que as coisas mudavam, mas sua razão lhe dizia que as coisas apenas se transformavam de uma em outra. Isto foi o início do racionalismo. Quando se viu forçado a escolher entre os sentidos ou a razão, escolheu a razão. Ele acreditava que os sentidos podem levar a conclusões incorretas. Por exemplo, podemos ver uma miragem, embora ela não exista. Para Parmênides havia o conhecimento, que era a verdade sobre o assunto, e a opinião, que era um parecer pessoal. A opinião, a que ele chamava de doxa, nem sempre levava a conclusões corretas. Poderia haver uma contradição, ou seja, um paradoxo. O conhecimento era imutável e único. A doxa era a opinião dos mortais, e o pensamento com conhecimento é sempre imortal. Heráclito foi contemporâneo de Parmênides e propunha que a matéria básica do universo era o fogo. Ele achava que o movimento era a atividade mais importante da natureza. Heráclito acreditava muito mais do que Parmênides naquilo que via. Segundo ele, tudo se movimenta, tudo flui, nada permanece parado. Deixou a famosa frase: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Com isto, ele queria dizer que na segunda vez o rio não era mais o mesmo, pois suas águas já seriam outras e nem mesmo nós somos os mesmos, pois já teria se passado algum tempo desde o primeiro banho. Como vemos, Parmênides e Heráclito defendiam duas posições completamente contrárias. Parmênides dizia que não deveríamos confiar em nossas percepções e que nada muda. Já Heráclito afirmava que tudo muda, tudo é movimento e podemos acreditar em nossas percepções. Qual dos dois estaria certo? Empédocles. Com ele se inicia o fim do período cosmológico. Empédocles nasceu na Sicília no ano de 490 a.C. e foi ele quem indicou a saída para o problema criado entre Parmênides e Heráclito. Como já vimos, um dizia que nada muda e não devemos confiar em nossos sentidos, enquanto o outro afirmava que tudo muda e podemos confiar em nossos sentidos. Empédocles achava que os dois estavam certos. A água não poderia transformar um peixe em uma borboleta, pois a água é água, o peixe é peixe e a borboleta é borboleta. Mas dizia que Heráclito também estava certo ao afirmar que devemos confiar em nossos sentidos. Devemos acreditar naquilo que vemos, e o que vemos é aquilo que a natureza muda. Empédocles dizia ser preciso rejeitar-se a ideia de uma substância única. Não é possível que a natureza venha de um único elemento. Empédocles afirmava que a natureza consistiria em 4 elementos ou raízes, que seriam a terra, o ar, o fogo e a água. Todas as coisas seriam misturas desses elementos de formas variadas. Quando um animal ou uma flor morrem, os elementos voltam a se separar,
mas seus 4 elementos permaneceriam eternos. Desse modo, não seria correto afirmar-se tudo muda, pois basicamente nada mudaria. Os 4 elementos se combinariam e se separariam para depois se unirem de novo e assim sucessivamente. Mas qual o agente que faria essa mistura se unir e se desfazer de novo? Empédocles dizia ver 2 forças da natureza, as quais chamou de amizade e discórdia. A amizade unia e a discórdia separava as coisas. Depois de tudo que analisamos até aqui, podemos perceber que o estudo da filosofia é interessante, porque vamos encontrar quase sempre alguém afirmando determinada ideia, descoberta ou fato, e dependendo da apresentação dessa descoberta ou ideia, somos levados, às vezes, a simpatizar com as mesmas e aceitá-las. Mas, logo em seguida, apresenta-se um outro filósofo, até mesmo um aluno do anterior, e o contradiz em quase tudo, ou discordando na maior parte das conclusões do mestre. À primeira vista, podemos ficar surpresos ou até desapontados com a deslealdade do aluno perante o mestre. Mas convém lembrar que estamos tratando de ideias e conclusões puramente pessoais. A contradição não é um desrespeito ao mestre, mas sim uma prova da evolução do pensamento no tempo. Mesmo em nossos estudos de filosofia, podemos vir a sentir mais simpatia por este ou aquele pensador, cujas ideias vão mais de encontro com as nossas. Podemos notar, analisando este início do estudo da filosofia, que o homem vai se separando aos poucos da cosmologia. As coisas que o intrigavam não estão mais somente no cosmos, na physis, mas começam a ficar mais próximas do seu próprio ser. Notamos que o homem, tentando explicar o imensamente grande, encontra o caminho analisando o elemento cada vez menor, para assim decompor o grande. Vamos então continuar aprendendo sobre as ideias dos primeiros filósofos. Anaxágoras nasceu em Clazômena, região da Ásia Menor, no ano de 500 a.C., e para ele as coisas eram formadas por partículas minúsculas, as quais chamou de homeomerias. As homeomerias seriam as sementes invisíveis, e as coisas se formam pelo agrupamento delas. As diferenças entre as coisas estariam então nas posições das homeomerias dentro do todo. O movimento para ele resulta da agregação ou desagregação destas homeomerias. As propriedades de cada coisa dependem do predomínio da qualidade de suas homeomerias, e a diversidade dos corpos se dão em função das diferentes combinações das matérias. Para Anaxágoras, tudo se modifica, nada se constrói ou destrói. Todo elemento componente é eterno e pré-existente. As transformações, quando ocorrem, se dão pela existência de homeomerias de outras espécies em todos os corpos. Anaxágoras lança um conceito bastante interessante. É o conceito do nous, que é a inteligência ordenadora, simples, imaterial, independente, única e infinita. É a causa do movimento e da ordem cósmica. Inicialmente, as homeomerias estão juntas e inertes numa espécie de caos. Com a ação do nous, surge uma atividade organizadora. Para Anaxágoras, o conhecimento pode ser obtido através dos sentidos, o que o torna imperfeito, sensível, ou de forma racional, que seria o conhecimento verdadeiro. A causa da ordem do mundo é um princípio inteligente, o nous, que é separado da matéria, pois ela é inacessível aos sentidos.
Demócrito. Se existiu alguém distante alguns milênios de seu tempo, esse foi Demócrito. Muito provavelmente, a maior parte do que ele falava não foi compreendida pela maioria de seus discípulos, uma vez que seu raciocínio estava de acordo com a teoria da composição dos elementos químicos em átomos, coisa que só começou a ser estudada nos recentes séculos XIX e XX. Ele afirmava que todas as coisas eram formadas por uma infinidade de partículas eternas, minúsculas, invisíveis, imutáveis e indivisíveis. A estas partículas, criadas no terreno das ideias, ele deu o nome de átomos. Todas as coisas eram feitas de átomos e estes eram indivisíveis, porque eram tão pequenos que, se dividissem, a natureza acabaria por diluir-se totalmente. Demócrito não tinha instrumentos ópticos que permitissem avançar mais em seus estudos. Sua única ferramenta foi a razão, que lhe dizia: nada surge do nada e nada desaparece. A natureza é composta por pequenas peças que se combinam e depois se separam. Ele concordava com Heráclito quando dizia que tudo flui, porém há algo de eterno e imutável que não flui nem muda: o átomo. Os átomos criam movimento, pois se movem por necessidade. Organizam-se, se unem. Provocam um rodamuinho que, quanto mais gira, mais atrai outros átomos. Por acumulação dos átomos, o invisível torna-se visível. Por dispersão, desaparecem. A causa das transformações é o movimento. A origem do mundo seria um processo mecânico de leis atômicas. Fim do período pré-socrático. Como podemos notar, à medida em que o tempo avança, os filósofos vão se afastando do imensamente grande, que é o cosmo, e começam a tentar explicar a origem das coisas, partindo para conceitos menores e mais próximos ao homem. O átomo de Demócrito, embora infinitamente pequeno, e talvez não entendido na época em que foi apresentado, diferenciava-se de todos os grandes elementos como água, áperon, ar, fogo, etc. Mas agora vamos conhecer um grande filósofo que em sua época foi tão influente e obteve tal destaque que chegou a ser considerado um semideus. Semideus era alguém que fosse gerado por mãe humana, mas tivesse como pai um deus. Eram mortais, mas tinham capacidades muito acima dos demais mortais, como Hércules e Aquiles, que na verdade só existiram nas lendas e mitologia gregas. Mas este homem era de verdade, e seu nome era Pitágoras. Na verdade, segundo a história, Pitágoras, nascido no ano 571 a.C., era filho de Minesarco e Ártemis. Ele afirmava que o número era a essência das coisas. As relações matemáticas regiam o universo. Ele não considerava nem a forma nem a substância dos objetos. Para ele, tudo podia ser explicado pelos números. Ele teve tamanho destaque que alguns chegaram a afirmar que ele não existiu, sendo apenas um ente mitológico. A verdade é que, se ele existiu ou não, alguém chamado Pitágoras fez tudo aquilo que vamos relatar. Não pensemos que ele pregava a numerologia, que hoje é usada como algo para combinar a quantidade de letras de um nome, podendo trazer mais ou menos sorte para seu possuidor, tendo cada número um significado que pode ser de sorte ou não. Os números de Pitágoras explicavam as relações matemáticas sem a relação com qualquer outra possibilidade de sucesso ou fracasso. Segundo Pitágoras, o número 1 era o ponto, o 2, a reta, o 3,
o triângulo, o 4, o espaço. A soma de todos eles, 1 mais 2, mais 3, mais 4, que é igual a 10, representava o infinito, a perfeição. Para ele, o número par não é perfeito, porque pode ser dividido até o infinito. Mas o ímpar seria a perfeição. Perceba que a divisão por 1 ou pelo próprio número não era considerada por ele. Analisando um triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, ele conseguiu demonstrar que, se imaginarmos um quadrado com lado igual ao lado maior desse triângulo, ele seria igual à soma de dois outros quadrados menores, que tivessem lados iguais aos outros lados menores daquele triângulo. Essa demonstração é o famoso Teorema de Pitágoras, onde ele chama o lado maior do triângulo de hipotenusa e os menores de catetos. Assim, Pitágoras anuncia que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pitágoras também chegou a afirmar a esfericidade da Terra e sua rotação. Ele acreditava que o homem, ao morrer, poderia ter sua alma vindo a habitar um animal, dócil ou selvagem, dependendo de como tivesse se comportado em vida. A música naquela época era feita sem maiores regras. O ritmo, o bater dos tambores, era mais importante do que a melodia. Pitágoras analisa um instrumento de uma só corda, chamado monocórdio, que era como um berimbau, e verifica que quanto mais longa a corda, mais grave é o som, e quanto mais curta, mais agudo. Tocando essa corda com força, o som é mais intenso. Tocando levemente, o som é fraco. Com isto, ele inicia um processo de estudo musical. Para concluir, como pudemos observar, os filósofos começaram a pensar preocupados com o universo, com o cosmo, com o elemento formador do mundo, e cada um apresentou sua opinião. Como vimos também, opinião é algo que não deve ser levado muito em conta, uma vez que ela é sempre pessoal e, como tal, pode não ser correta, haja vista que cada um apresentou uma resposta ao problema da formação do universo. Com o passar do tempo, os filósofos foram se importando mais com o homem, sua evolução, seu comportamento. E a partir daí, a filosofia passou a ter utilidade direta para quem a ouvisse. É nessa linha que aparece Pitágoras, e podemos notar uma posição mais voltada para informações e estudos de utilidade ao homem. Com o desenvolvimento da sociedade grega, da democracia, dos negócios, alguns filósofos se lançam no trabalho de ir de encontro às necessidades do homem, preparando-o para a administração de negócios, fazendo-o comunicar-se melhor. Seus estudos passam a ter um objetivo prático, que é o de fazer o homem crescer na sociedade, e surgem então os primeiros professores, como no caso dos sofistas. E é o trabalho dos sofistas e a continuação da evolução do pensamento filosófico que veremos no próximo volume.